Tá aparecendo aí na tela para vocês? Só para Sim. arrematar, né, rapidinho aí aquele raciocínio que a gente fechou anteontem, né, sobre esse mapa aí, né? Aqui Acho tá que, perfeito. acho que todo mundo entendeu, né, o espírito da coisa, né, que aquilo que a gente vê, a gente cria, né, o mundo que a gente vê, a gente cria, e aí passa a fazer parte desse mundo, né, passa a habitar esse mundo, ser um cidadão desse mundo, fazer ações que esse cidadão, que é esperado que esse cidadão faça e obter resultado. Teve um pessoal, uma certa vez, que era assim, um pouco mais, vamos dizer assim, não é a palavra, não é incrédulo, né? A palavra seria aquele cara cético, né? Cético é a palavra, né? Mas, pô, será que, né? Vamos pôr no caso de uma fatalidade, né? Então, por exemplo, a gente pegou um exemplo aqui da vida real, né? Ô, Cacilda, já desliguei minha câmera de novo. Opa, não. Voltou. Na vida real aqui, né? Vamos pegar um caso de uma tragédia, né? O que uma pessoa pode ter enxergado no mundo dela, né, que fizesse ela ter como resultado um acidente que ia deixar na cadeira de roda, né? Então você pensa numa pessoa, né? O que ela fez, né, para ter um resultado desse? Né? A gente não habita no mundo que a gente cria. Então a pergunta dessa pessoa na época foi essa, né? E os caras que se ferram, né? E os caras que se entubam na vida aí, como é que faz, né? Então quer dizer, ele criou isso? Na verdade não é essa a questão, né? Não é nada disso. Contra a fatalidade, né, a gente não tem defesa. O que conta é o que você vai fazer a partir dela. Né? Então a gente pegou um exemplo da vida real, né? Não sei quem conhece esse cara aí, ele chama Fernando Fernandes. Ele foi modelo, participou de um BBB aí também, e numa situação aí, né, numa fatalidade, 4 de julho de 2009, os planos dele foi tudo por água abaixo. Ou seja, a carreira de modelo, ele tinha 20 e poucos anos, acho que 23 anos na época, a carreira de modelo foi por água abaixo, ele não ganhou, não tinha ganho o BBB, né, saiu sem ganhar, mas ele tinha uma carreira de modelo promissora, ele desfilava aí para alta moda, né, foi tudo por vinagre, né, estava saindo de uma partida de futebol, né, estava jogando bola, ele dormiu no volante, na vinda para casa dele, dormiu no volante e ficou paralítico. Aí que entra a questão, né? A fatalidade a gente não controla, mas a gente controla o que fazer depois, né? Qual é a atitude a ser tomada. Então, no mundo desse cara, se ele começasse a pensar, não, no meu mundo paralítico acabou, né? Acabou meu problema, acabou minha vida, tudo é problema, não vou poder fazer mais nada. Se ele enxergasse esse mundo, né? Se no mundo dele o paralítico não serve mais para nada, ele não teria sido, não teria tomado uma outra atitude diante da vida, né? E se tornado aí, abandonou a carreira de modelo, obviamente, né? Mas se tornou bicampeão sul-americano de paracanoagem, ou seja, direcionou a energia para uma outra coisa e foi vitorioso. Quer dizer, eu nem sei se ele atua como modelo ainda, pode ser que sim, né? Não conheço a vida dele, mas é um exemplo que eu trouxe para que, às vezes, na nossa turma não surgiu essa pergunta, né? Mas só para arrematar a situação. Beleza, pessoal? Só para a gente fechar aí o que falou da última aula. Alguém tem alguma dúvida falando nisso, né? Em relação à última aula? Alguém quer passar alguma coisa ou perguntar algo sobre o que foi dito na última aula ou podemos seguir aqui? Ô Marcos, eu queria Oi. comentar a respeito do que a gente comentou da última aula. Pois não, Meire. Sobre essa visão mesmo, assim, do que acontece na oficina, né? Uhum. Eu lembro que eu mandei no WhatsApp falando da dificuldade que a gente estava tendo dos funcionários fazer o checklist, né? Certo. Até o. Não sei se foi você. Ah, não, acho que foi o Guilherme que respondeu.
Às vezes faltava comunicação, talvez não tinha Tá. deixado tão claro para os funcionários, né? Uhum. Aí eu comecei a analisar o que estava acontecendo, né? Porque a gente adotou isso para melhorar, para a gente conseguir alcançar a meta financeira, né? Tá. E melhorou, né? Lógico, né? Por exemplo, o cliente chega para trocar o óleo, no meu caso é moto, né? Não é carro, é moto. Uhum. Mas aí o cliente chega para trocar o óleo, aí os meninos trocavam o óleo primeiro e depois ia fazer o checklist. Então, Certo. alguns casos, o cliente ele fala assim: ah, beleza, pode fazer. Em outros, como é motoboy, às vezes está trabalhando na rua, ele está com pressa. Aí ele falava assim: não, 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 já trocou o óleo? Não, 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 eu estou com pressa. Então, a gente começou a ver também uma certa resistência do funcionário, do colaborador em fazer, né? Tá. Ah, não, ele está com pressa e tal. Aí depois que vocês comentaram na aula, que a gente comentou sobre isso, a visão, né? A gente mudou. Eu e conversando com os meninos que trabalham comigo, em vez de fazer o checklist depois, a gente inverteu. A gente começou a fazer antes. A moto chegou, ele já pega a folha de checklist e já começa a fazer. Certo. Então, deu uma diferença gigante, assim, em 2 dias que eu fiz isso, foi surpreendente, assim, a mudança. Então, é aquilo que a gente comentou, né? A mudança está aqui, né? Exato. A gente conversou e o que está acontecendo, tal, aí conversando, a partir do pensamento, aí fomos fazer a ação, né? E Uhum. aí a gente viu, assim, a diferença é enorme. Mesmo quando a moto fica na oficina, em vez de passar já o que vai fazer na moto, não, a gente fala para os meninos, faz o checklist antes. Foi, assim, absurda a diferença. Foi muito legal. Show. Obrigado. Valeu pela. Agradeço aí, já ajudou muito a gente. Valeu, Meire. E esse gancho aí do checklist, a gente não vai entrar no detalhe agora, né? Mas ainda tem mais um detalhe, mais uma coisa que a gente vai falar na hora que for fazer, na hora que for entrar na etapa do processo. Guarda aí na cabeça ou anota para não esquecer, né? São 3 lugares que a gente consegue, 3 etapas que a gente consegue utilizar o checklist. E aí, nessa hora, a gente vai dar mais um reforço. Beleza? Legal, Porque o checklist bacana. é realmente uma ferramenta que tem muita força para alavancar, não só ele, né? Mas ele é uma das mais fortes aí para alavancar resultado. Com Beleza? certeza. Show de bola, valeu. Então, vamos para o capítulo 2. Importância da base de dados. Né? O objetivo desse capítulo é alcançar sucesso nos seguintes tópicos. A gente vai dar uma introdução falando da missão nossa como empresário do setor de reparação automotiva. A gente vai exemplificar e mostrar a importância da base de dados para o nosso negócio, em particular. Base de dados hoje, né, dados, né, informação, literalmente é o petróleo da quarta revolução industrial, né, que a gente falou na primeira aula, né? Não é, pode ser comparado ao petróleo, de tão valioso que é a informação. E a gente vai quebrar um paradigma aí em relação à área técnica e área administrativa. Vamos ver também a principal função de indicadores. Né? O que são indicadores? São gráficos, relatórios que você consegue gerar, que você precisa gerar instantaneamente para poder para poder permitir com que você atinja o objetivo. O indicador para o empresário ele é uma bússola, né? Então a gente vai ver isso também, ok? Vamos lá, então. Aqui, perguntar para vocês, né? A gente sabe que no nosso negócio, e assim como a maioria dos negócios, existem 2 missões. Eu gostaria de forçar um pouquinho aí a interação, né? Para que eu não fique só falando sem forçar e vai só entrando na cabeça de vocês, às vezes não fixa.
E são coisas elementares, né? São coisas assim bem praticamente lógicas, né? Só que como a gente está sempre com o piloto automático dentro da empresa, a gente não se toca da existência desses conceitos e acaba passando por cima. Então, me ajuda aí. Quem consegue me falar quais são as duas missões que a gente tem dentro do negócio de reparação automotiva? Abre aí o microfone aí, quem quer chutar aí. Não tem medo não, vamos incentivar aí a galera a interagir. Se errar não tem problema nenhum também, tá? A gente tá aqui, ninguém vai dar risada ou vai ficar bravo, não vai tomar zero. É pra gente interagir mesmo. Mete a bicuda aí, Peterson. Eu acho que a primeira é levar a solução, né, pro cliente. Ele chega ali com um defeito, a gente tem que solucionar o problema dele, né? Certo. Uma das que eu acho. Então, beleza. Manutenção automotiva. Matou na mosca, né? A nossa missão número 1 é consertar carro, né? Nós estamos no setor de reparação automotiva. E a missão número 2? Qual seria? Seria o resultado, né? O Luiz. resultado seria. O resultado seria um trabalho com qualidade, né? E a satisfação do nosso cliente. Uhum. É o resultado. Mas a gente, exatamente, nosso objetivo, um dos nossos objetivos é o resultado, mas ele tem que ser positivo, né? Porque o negativo não serve, né? Então, a segunda missão, por mais óbvio que pareça, a gente tem dificuldade de deduzir ela. E se a gente tem dificuldade de dedução, significa que no dia a dia a gente vai esquecer, entendeu? Por isso que eu estou falando aí. A número 1 é natural. A número 2 deveria ser natural e a hora que a gente fala, pô, mas é isso mesmo? Mas a gente esquece, né? Ela tem que gerar um resultado, mas esse resultado precisa ser positivo, porque o outro não serve, entendeu? Fechou? Então tá. E o que está envolvido nessas missões, né? De novo, vou falar coisa aqui que vocês já sabem, né? Manutenção do carro, o que está envolvido nessa missão? Conhecimento técnico, habilidade manual, ferramenta específica, nada de novidade, né? E na missão número 2, o que está envolvido na missão número 2? Sabendo que, né, a 2 ela depende da 1. Não tem como eu conseguir essa sem ter êxito na 1. Outra dedução, né? Para obter lucro, né? Já que uma depende da outra, a 2 depende da 1, então para obter lucro significa que eu vou ter que consertar carro. Aí vem aquele ditado, né? Mas, porém, contudo, todavia, a recíproca nesse caso nem sempre é verdadeira. Consertar carro não significa que eu vou ter lucro. Quem já consertou carro e tomou pau? Né? Seria bom que a recíproca também fosse verdadeira, né? Toda vez que eu consertasse carro, eu gerasse lucro, né? Mas tem que tomar cuidado com o contrário, né? Então, para obter lucro consertando carro, a gente vai se apoiar em 2 pilares. Só que eu não vou falar agora quais são esses 2 pilares. Eu até já falei na primeira aula, mas provavelmente vocês não vão lembrar. E é por isso que, às vezes, durante o curso a gente vai falar a mesma coisa, às vezes de forma diferente ou igual mesmo, em um outro capítulo, que é para fixar o conceito, ok? Então a gente marcou aqui para vocês se lembrar desses 2 pilares daqui a pouco, né? Consertar carro resolve o problema de quem? Resolve 100% do problema do cliente, beleza? O cara chegou com um problema lá, ele entrega na tua mão, meu carro está quebrado, eu quero que arruma. E quando o carro está consertado, acabou o problema do cliente. Então, resolve 100% do cliente.
Só que no caso da empresa, ele só vai resolver 1/3, ok? Por que ele só vai resolver 1/3? Né? Vamos lá, carro consertado é um problema que você pegou do cliente e pôs no seu colo. O segundo problema que o conserto do carro precisa resolver: pagar as contas da empresa. É com o conserto do carro que você paga as contas da empresa. E o terceiro, né, problema que ele precisa resolver é justamente a missão número 2, gerar lucro. São conceitos óbvios, conceitos elementares, mas que você precisa conhecer, porque você vai ter que contar com esse conhecimento em todas as ordens de serviço. Eu vou resolver 100% do problema do cliente. Só que quando eu resolvo o problema do carro, aí eu já acabou. Esse é o problema, né? Será que aquela ordem de serviço é suficiente para pagar as minhas contas? Será que aquela ordem de serviço vai me gerar lucro? Será que ela é lucrativa? Eu preciso saber. E eu tenho como... Eu preciso saber, eu preciso conhecer as perguntas, né? Eu preciso identificar que só resolve 1/3 dos problemas do carro consertado e não 100%. E eu preciso saber calcular isso também. Quantas contas eu consigo pagar com essa ordem de serviço? Quantos por cento das minhas contas eu consigo pagar? Quantos por cento de lucro eu tenho nessa única ordem de serviço que eu gerei? Então, esse cálculo tem que ser muito rápido, né? Porque às vezes você está ali a quente, né, tentando fechar o orçamento com o cliente. Então, vamos começar a construir dentro da cabeça que a gente precisa ter um padrão, ok? Missão, aí é a soma, né, da missão número 1 mais a missão número 2. Engloba aí os 3 problemas que a gente tem que resolver. Para ter o carro consertado, né, a gente se apoia no conhecimento técnico, que a gente falou agora há pouco. Eu vou buscar onde esse conhecimento técnico? Curso, literatura técnica, internet e redes sociais. E para ter o carro consertado, né, também, aonde mais que eu busco informação? Além de internet, literatura técnica, curso, rede social, né, WhatsApp, lá vou bater um papo com o meu amigo ali que talvez já tenha passado por esse problema e pode me ajudar. Aonde mais que eu busco essa informação? Aliás, aonde mais que eu me apoio para consertar o carro? Também já falamos, né? Scanner, osciloscópio, instrumento de precisão, etc. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento e ferramenta para resolver o problema do carro. Senão, eu nem permaneço no mercado. Então aqui tem um lembrete, né, de que consertar carro é só um dos 3 problemas que a gente tem para resolver. E aí vamos para a missão número 2 e fazer o mesmo raciocínio. Para resolver os outros 2 problemas, né, para resolver a missão número 2, aonde que a gente se apoia? Ou seja, são 3 problemas. Um eu já resolvi. Com o quê? Com equipamento e conhecimento técnico. Agora sobrou 2, né? Que está dentro da missão número 2 também, que é pagar a conta e gerar lucro. Aonde que a gente vai se apoiar? Se eu tenho coisas onde eu me apoio para resolver o 1, eu tenho que ter também para me apoiar na hora de resolver o 2. Não vai se resolver sozinho. E quais são esses 2, né? Acabei de falar, né? Pagar a conta e gerar lucro. Aí o que é isso aí que apareceu na tela para vocês aí? Vamos ver se eu Ordem de serviço. Um orçamento. Aí Peterson já matou ali, ele já viu que é uma ordem de serviço. Feita em um papel de pão. Né? E a pergunta, né? Papel de pão e caneta. Esse tipo de ferramenta, esse tipo de apoio que é, digamos assim, razoável para você se apoiar, para você conseguir pagar as suas contas e gerar lucro? Você está se apoiando nisso daí? Essa que é
pergunta, né? Essa que é a questão. Eu estou me apoiando nisso aí, eu tô nessa vibe aí, eu tô nesse patamar. Às vezes o cara tem 3 scanners de ponta lá, né? Como diz o nosso amigo o Alex, que vai participar com a gente nesse curso, ele vai falar sobre gestão de diagnóstico. Você tem que ter pelo menos 3 scanners, né? Um para importado, um para nacional e um ali no meio que resolve mais ou menos um pouco de um pouco de outro. Às vezes você tem 3 de ponta lá, 3 scanners de ponta, você tem osciloscópio e você tem melhor ferramental, né, possível, e esquece do que você tem que ter para apoiar você a gerar lucro, né, a alcançar a missão número 2. Só que antes de gerar lucro, você tem que pagar as contas. Hoje em dia, esse camarada aqui não é mais... Meu mouse aparece na tela aí? Aparece, né? Aparece. Hoje em dia, isso aqui não é mais nem de perto suficiente, ok? Acho que aí nós estamos de acordo, né? Ou alguém, Sim. porventura, não concorda? Se não concordar, tudo bem, a gente entende, né? O duro, né, é lidar com isso daqui. Imagina, vai você entregar uma ordem de serviço assim, né, para o cliente, mãozona de graxa ali. E sem contar que eu vou ter muita dificuldade para tabular essas informações, para saber onde que eu tô, né? Cadê aqui o mouse? Bom, beleza. Conclusão: investir na gestão de administração é tão importante quanto investir no conhecimento técnico e ferramenta. Aqui é uma história rapidinho, tá? De um caso real também, de um amigo meu. Ele chegou a fazer esse curso também com a gente. Ele tem uma oficina na Zona Leste, não sei se quem tem oficina na Zona Leste talvez possa conhecer, ali na Rua Baquiá. Tem uma oficina ali que hoje é uma car service também. Ele tinha um problema lá, na época, isso foi em por volta de 2009, 2010. Um cliente chegou na loja dele, a gente estava implantando o sistema de gestão lá, aí ele me contou essa história, né? Que estava implantando um sistema de gestão devido a essa ocasião aí. O cliente chegou e falou, pô, sabe me dizer que se já está na hora de trocar óleo do meu carro? Né? E naquela época, né, 2009, 2010, já tinha internet, né? Imagina isso hoje. O cara perguntou para ele, queria saber se podia trocar, se já estava na hora de trocar ou não. Talvez tenha perdido o selinho do para-brisa, lá, alguma coisa, e ele não tinha essa informação. Aí o que aconteceu? Ele guardava as fichas dele, tudo organizadinha dentro do armário, por pasta, separada por mês em ordem alfabética. Só que na correria ali, ele não achou a ficha do cara e falou pro cara ir embora e que ele ia dar informação mais tarde. Só que era numa sexta-feira, não conseguiu, né? Passou sábado e domingo, ele só foi conseguir achar informação para ele na segunda-feira e ligou para o cara e falou, olha, eu encontrei informação aqui, assim, assado. Né? O que tem de relevante nisso? Naquela época lá, ele já percebeu que já estava defasado. Imagina hoje, né? Hoje o cara esperou ainda 3 dias, né? Hoje eu acho que ele não esperaria 5 minutos ali na tua loja, né? Ele chegaria ali, você tem que ter essa informação assim, ó, né, de bate pronto para ele. E ainda vou mais longe, né? A tua gestão, se você quiser, hoje você tem recurso para avisar o cara, para onde ele tiver, ele ter essa informação e nem precisar ir perguntar para você. Né? Ou seja, ele já vai lá para fazer a troca. E geralmente ele vai mesmo, né? Salvo se o cara estiver em uma outra cidade, receber ali um alerta, uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, de que precisa trocar o óleo. O que ele vai fazer? Ele vai estar capaz trocando em outra cidade. Pô, estou trabalhando para o meu colega lá, né? Não é assim que a gente pensa. Esse cara, provavelmente, se ele tiver que trocar óleo em uma outra cidade,
Ele ainda vai ficar com uma dívida de gratidão contigo. Uma hora ele vai lá e leva o carro para fazer outra coisa e ainda comenta com você e te agradece por você ter lembrado ele de trocar o óleo, mas ele estava longe e não trocou com você. Mas na maioria das vezes você vai conseguir fidelizar esse cliente. Então é uma história assim real, né? De não tanto tempo atrás assim, mas é uma percepção, né? O camarada hoje ele não esperaria esses 3 dias, né? Então uma dica aí, né, é identificar situações dentro do teu negócio onde uma gestão moderna apoiada na tecnologia pode melhorar significativamente o processo de reparação, né? Dito isso, a gente já entra no item B, né? São 10 para as 9, e onde a gente vai começar, né, a validar se é ou não realmente importante você controlar a informação. O que é e para que serve base de dados, né? Tem muita gente que pensa que base de dados é só o nome do cliente, a placa do carro, ano e modelo, né? Tendo ali o nome e o telefone do cliente, já está bom. Só que, na verdade, base de dados é muito maior do que isso, né? A gente não pode só valorizar o cadastro do cliente. Ele é importante, né? Mas existem coisas que a gente não percebe e não controla. Por exemplo, datas, né? Qual data que é importante? A data de entrada e a data de saída. Você está controlando datas importantes, mas existem outras datas, eu estou dando exemplo só de um dado, que são tão relevantes quanto a data de entrada e saída. Por exemplo, é importante você ter indicador e noção de data de quanto tempo está levando para se fazer um diagnóstico, quanto tempo está se levando para fazer a aprovação, a execução, da execução para o teste, tem quanto tempo? E o tempo que o carro fica aguardando o cliente? Avisei o cliente, o carro está pronto. Quanto tempo, em média, o cliente está vindo buscar? Porque a partir do momento que o carro está pronto e testado, né, existe uma grande diferença aí, né? Nosso amigo Guilherme vai explicar bem, né? Que todo mundo sabe, mas é bom reforçar, né? Data de teste, data de término do serviço, data que o serviço foi testado. A partir do momento que o serviço foi testado, quanto tempo o cliente está levando para vir buscar o carro? Será que o problema é o cliente que está demorando muito para vir buscar o carro e ocupando espaço? Ou será que o teu processo para avisar o cliente não está legal? Então, olha só em um dado, que é data, né? Olha quanto que a gente pode estar deixando passar. Então, a base de dados ela precisa ser bem administrada e controlada, porque ela vai te proporcionar acesso rápido à informação, né, histórico de cliente, histórico de serviço, vai proporcionar melhor controle do processo. Sem informação não tem controle. O problema é a velocidade de entrada. Se a velocidade de entrada for ali, no papel, né, no papel de pão, você vai demorar muito tempo para conseguir inserir esses dados, que dirá para depois tabular e tirar as conclusões. O tempo de inserção desses dados tem que ser muito, muito pequeno, ou seja, com um clique. Aperta um botão, já registrou. Entendeu? Não muita digitação e nem escrita, né? O tempo de coleta dessas informações tem que ser o mais reduzido possível. O tempo que essas informações vão se transformar em um relatório gerencial ou em um indicador tem que ser muito reduzido para que você tenha muito tempo para analisar. E o que acontece normalmente é totalmente o contrário. Você leva muito tempo para tabular, para inserir a informação, você leva muito mais tempo ainda para organizar ela em planilha, em caderno, em planilha. Quando você vai analisar o dado, quando você vai analisar o indicador ou o relatório, você já está cansado, né?
E aí sobra pouquinho tempo para você analisar e tomar as decisões. Então, o conceito mais importante é esse, que eu preciso coletar rápido, eu preciso gerar o indicador ou o relatório também instantaneamente, de preferência ali online, né? Para eu ter bastante tempo para analisar, para poder tomar as ações. Aqui tem alguns exemplos, né, de data, né? Data de entrada, saída, que a gente acabou de falar, né? A gente tem do cliente, né? A gente falou, olha só como que é legal, né? A gente falou de datas, é um tipo de dado, é uma característica, né? Um tipo de dado. E a gente falou só em relação à ordem de serviço. Mas existem outras datas, né? Que é a data do cliente, aniversário, datas comemorativas, promoções, né? Então é legal você como empresa lembrar da data do aniversário do teu cliente. É legal, né? Parece que é hoje já virou até meio que uma commodity isso aí, né? Uma obrigação, uma coisa comum, né? Datas comemorativas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, né? Promoções, né? Vou determinar, né, as datas de promoções, sei lá, Natal, Páscoa, Ano Novo, por aí vai, né? Para enviar essas promoções. E tem as datas do veículo que a gente acabou de falar, né? Que também se traduzem ações dentro do nosso portfólio de serviços, né? Troca de óleo, revisão, corretiva, né? Cadastro, né? O que fez, não só o que fez, mas o que ele não aprovou. Por que o que ele não aprovou é importante? Primeiro, para você resguardar a segurança do teu negócio, né? Se o cara, por exemplo, não quis aprovar lá, um exemplo corriqueiro, né? Trocou a bomba d'água que estava vazando, mas não aprovou a troca da correia dentada e do tensionador. Acontece? Não acontece? O cara fala, não, eu não vou aprovar, você vai colocar as peças no teu bolso? Não, mas você tem que registrar isso para poder proteger o teu negócio. Um exemplo, né, que todo mundo entende. E, obviamente, para que você possa alertar ele, porque às vezes ele não aprovou, não foi como no caso da correia dentada, foi porque, por exemplo, faltava ainda 4.000 quilômetros para ele trocar o óleo, né? Ou você detectou ali que a pastilha dele está meia vida. Então, não vou fazer agora, vou segurar um pouquinho. O que eu faço com essa não aprovação? Eu tenho uma data e eu tenho uma quilometragem média. Eu posso programar o meu sistema para alertar o cliente mais ou menos dentro daquele período que ele vai provavelmente estar precisando daquele reparo, ou bota uma pulguinha atrás da orelha dele e põe o sistema para ficar cutucando ele na época. Isso é importante. Do cliente, nome, endereço, celular, e-mail, WhatsApp, normal, né? Por que eu grifei aqui em vermelho quilometragem e troca de óleo? Justamente para fazer a correlação do tempo de troca. Existem sistemas no mercado que fazem isso, né? O Allmotor faz. Mas existem sistemas que não fazem, principalmente aqueles sistemas que algumas empresas insistem, né, em usar, que são aqueles sistemas genéricos, né, que servem para outros tipos de negócio. O nosso negócio ele é um negócio que tem certas características que você não vai conseguir ser atendido por um sistema genérico, né? Então precisa ter uma inteligência ali para que o cliente seja alertado na hora certa sobre, por exemplo, a troca de óleo. E a quilometragem ela é uma variável importante, assim como a data, né? Todo mundo sabe que o óleo também vence por tempo, né? Então controlaria as duas, né? Então, né? Dados, como eu falei, né, agora há pouco, é o petróleo do século XXI. Quem tem e sabe utilizar, tem uma mina de ouro, tem uma mina de petróleo, né, nas mãos, né?
Aqui um parênteses para a gente falar de uma coisa nova que está entrando aí no mercado. Quantos de vocês já ouviram falar na LGPD? Não é LGBT, é LGPD. Quem já ouviu falar aí, pessoal? Ninguém? A lei Eu de não dados ouvi. dos clientes? Eu já ouvi falar, Marco. Certo. Acho que tem na Apple, né? Eles estão para proteger dados aí dos clientes, não é isso? Alguma coisa assim? Vai por esse sentido. Só que o problema é o seguinte, esse troço, ele virou lei e ele pode nos causar problema. Pô, mais uma preocupação, mais um BO para a gente se preocupar. E, pessoal, a coisa vai por aí mesmo, tá? Lei Geral de Proteção a Dados. O que isso significa? Que se você permitir, né, se você não tiver uma robustez na guarda das informações dos seus clientes, você pode ter problema, né? E essa lei, ela faz o seguinte, ó, quem fiscaliza é um órgão chamado ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor em agosto do ano passado, o bicho já está pegando, principalmente para as grandes empresas, né? Eles começaram de cima para baixo, né? Pegando pesado mesmo com empresas grandes, né? Você pode ver hoje em dia, você entra dentro de um site de uma empresa grande, já aparece lá embaixo, para você autorizar que aquela empresa coloque cookies na tua máquina, né? Aqueles cookies vão guardar algumas informações tua, né, de navegação e encaminhar para a empresa que está te mostrando aquele produto, aquele site. Então, isso já é uma obrigação deles. Você precisa concordar com aquele dizer que aparece geralmente no rodapé ali, né? Que eles estão falando que controlam as suas informações e para isso eles utilizam aqueles cookies no computador para estarem ok com essa LGPD. Isso é só um aspecto da lei, né? A gente vai ver alguns aqui rapidamente hoje, né? Punições. Elas vão desde notificações até 2% do faturamento bruto por incidente. E tem um teto, né, de 50 milhões de reais. Então vai ser o que for menor, né? Então, por exemplo, se você pega aí, vamos supor que a tua empresa fatura 100 mil reais por mês e você tem um cliente que abre um processo e ganha, você vai pagar 2 mil para esse cliente por ocorrência, beleza? É por ocorrência. Entendeu? Então, se você tiver 3 clientes, né, Jesus. 6 mil. Então, eles ainda não estão pegando no nível pesado com as pequenas empresas. Estão vindo de cima para baixo, né? Tem muita gente já se mexendo, né, para resolver essa situação. Tem algumas características, né? Por exemplo, dado. O que é dado? Qualquer informação do cliente e olha lá, ó, do funcionário também. Beleza? Então, do funcionário também. Dado ele isso aí tem um termo, né, que fala B2B ou B2C, né? No caso é B2C, Business to Customer, né? Então, quer dizer, traduzindo em outras palavras, né? Não há controle, isso não vai pegar para o lado da empresa. Então, não é... Se você armazena... Vamos supor que você só tivesse clientes que fossem empresas, né? No caso, locadoras, né? Localiza, Unidas. Não, você não tem que se preocupar com os dados de uma empresa. Se o teu cliente for uma empresa, não tem problema, não
vai ter, essa lei não é para isso, ela é para a pessoa física somente. Então, empresa que controla dados, empresa que armazena dados de pessoa física, precisa se enquadrar na lei, porque senão está sujeito aí à punição. E o problema é o seguinte, né? A gente tem muito cliente advogado, né? Entendeu? Vai precisar falar mais alguma coisa, não? Se a Não. gente tem cliente advogado... Posso e a fazer uma gente... colocação? Oi? Posso fazer uma colocação? Oi, Valdemar, pode falar. Você falou cliente advogado, e aconteceu comigo isso que você falou. Uhum. Eu, em contato com ela, aí pedindo os dados para nota fiscal e tal, ela me chamou no escritório, fez questão de me chamar no escritório dela e explicar essa lei para mim, cara. Eu disse, a partir de agora, tome cuidado, porque a forma que você vai pedir os dados para o seu cliente, por causa da lei, que ele pode estar te processando, enfim. Então, temos que ter muito cuidado com isso mesmo, tá? Isso. O detalhe que o Valdemar está falando é o seguinte, ó, pessoal, eu falei assim, ó, temos muitos clientes advogados. Nada contra a profissão de advogado, pelo amor de Deus, nada disso, né? Não tem nada a ver, né? Eu falei, só chamei atenção para isso, porque o problema não é ser advogado, ou ser médico, ou ser político, né? O problema é ser mal intencionado, ok? Então a gente tem clientes advogados. O problema é quando você tem um cliente advogado e mal intencionado. Ele vai entrar dentro da tua empresa e ele vai observar tudo, ok? Ele vai observar tudo. A gente sabe que está cheio de picareta, né, por aí, só aproveitando a oportunidade para arrancar dinheiro fácil dos outros, né? Não é algo bicho de sete cabeças, né? Não é algo de outro mundo a parte que nos toca. A gente consegue implantar, tá? Não é um troço assim que Cacilda agora inviabilizou o meu negócio. Nada disso. Mas assusta. Assusta. E se você não tapar ali os buraquinhos, né? Você pode se ver aí num problema que é razoavelmente fácil de se evitar. Toda hora eu desligo a câmera, que eu aperto a barra de espaço aqui, ela desliga sozinha. Bom, além do dado, você tem um item, né, chamado um agente, né, chamado titular. Quem que é o titular? Então ficou claro, né? Dado não é dado de carro, não é dado de empresa, é dado do cliente. O que é dado do cliente? Nome, CPF, endereço, celular, telefone, são dados normais. Só que existe uma outra categoria de dados, aqui só título de curiosidade, porque eu acho que no nosso negócio a gente não controla isso, que é uma categoria de dados chamado dado sensível. O que é dado sensível? Religião. Pô, por que a gente vai pegar a religião do cara no nosso negócio, né? Mas tem empresas que fazem solicitam essa informação. Então, religião, sexo, né? A gente controla, né? Se é masculino, feminino, né? Sexo é um dado sensível, principalmente a questão do tal do gênero aí, né? Então, precisa ficar ligado nisso aí. O que mais que é considerado dado sensível? Tipo sanguíneo é considerado um dado sensível. Doença, né? Doença que já a pessoa já teve, é um dado sensível. Pô, mas Cacilda, por quê? Né? Nosso negócio, só a título de curiosidade, né? Mas você imagina uma empresa que pega essa informação e vaza e vai parar na mão de uma empresa aí que é do ramo aí de plano de saúde, né? Essa pessoa, ao tentar fazer o plano de saúde, a empresa lá está sabendo, vai ter um problema. Como que ela ficou sabendo? Se conseguir rastrear até a empresa que forneceu aquela informação sensível, vai estar em maus lençóis, né?
Religião, né, não precisa nem falar, porque aí pega na questão da preconceito, né? Não, então não te atendo, mas quem que vazou essa informação? Né? Se o cara tem vícios, né, também, se o cara tem alcoolismo, todo esse tipo de coisa que pode prejudicar a pessoa. Né? Dados de endereço, dados de documento é uma categoria, mas os dados sensíveis vão por essa linha aí. O que é o titular? O titular é o dono da informação. Ele deve consentir sobre o que está sendo feito, sobre o que vai ser feito com a informação dele, enquanto ela estiver de posse da sua empresa. Inclusive se ele aceita ou não, se recebe ou não informações, notificações. Então, mundo real, né? Na prática nossa. Ele está entregando o carro para fazer um serviço, então interessa para ele receber o orçamento. Show? Beleza? Então, sua empresa, suas regras. Eu envio o orçamento e aceito aprovação só mediante e-mail. Então, o cara vai ter que concordar com essa regra da tua empresa. Tá? Não é ele que manda, mas ele tem que ser avisado. Ele não pode chegar e falar, não, eu quero que me liga para avisar do orçamento, para falar. Se você aceitar, ótimo, você aceitou. Mas se a regra da tua empresa for enviar por e-mail ou WhatsApp, você que faz a regra. Mas a pessoa precisa concordar. E como que ela concorda? Só escrita, ou seja, assinado, ou e-mail. O WhatsApp não é considerado, por enquanto, tá? Mas já li alguma coisa a respeito que esse aplicativo está buscando uma forma de validar, de ser validado judicialmente, se for preciso, mas hoje não é. Ele é só um reforço, né? Ele é só um indício, né, de que houve de fato, mas como ainda pode ser fraudado, né, os print e tal ali pode ser fraudado, então ele ainda não é válido para uma questão judicial. O e-mail sim, tá? Então naquele e-mail que você envia para o cliente, quando ele responde que aprovou, tá válido. Então ele concorda também naquele mesmo e-mail em receber o e-mail ou as promoções que você pode vir a querer enviar para ele. O que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Então, no caso do titular, ele precisa autorizar a empresa a registrar a informação. Beleza? Então, ele precisa autorizar. Você pode fazer isso tudo num único e-mail, né? No rodapé, como é feito hoje nos sites. Aí, com um único clique, o cara concorda com aquilo. Existe uma coisa que se chama legítimo interesse. Né? Então, por exemplo, você pegou o e-mail do cara e ele levou o carro lá para consertar. Ok? Então, você está no ramo de reparação automotiva. O que esse legítimo interesse fala? Se esse cliente receber um e-mail teu de uma promoção de troca de óleo, ele não pode te processar por conta disso, porque existiu o legítimo interesse na relação, ok? Só que nesse e-mail tem que ter um botãozinho lá chamado opt-out. O que é o opt-out? É aquele botãozinho que você dá para o cara uma opção dele sair fora. Ele clica lá e não recebe mais. Então, o teu sistema que envia e-mail tem que controlar isso aí. O cara quis sair, ele recebeu aquele e não recebe mais. Ele não pode te causar nenhum mal, né? Abrir nenhum processo. Se você está enviando um e-mail para ele de troca de óleo. Mas ele não pediu, será que ele não pode me ferrar? Mesmo que ele não tenha pedido, porque vai cair no legítimo interesse da relação. O que não pode acontecer é você pegar a tua base de dados, mudar, por exemplo, de ramo, né? Vamos supor que você abriu um pet shop lá, sei lá.
Aí você pega aquela base de dados e manda e-mail para esse cliente agora de um outro produto que não fez parte da primeira relação que ele contratou com você. Entendeu? Tranquilo? Show de bola? Tranquilo. Sim. Tá. Um outro agente que existe dentro dessa LGPD é o controlador. Quem que é o controlador? É quem gerencia a informação dentro da empresa. Pode ser uma pessoa ou pode ser um sistema. E o que ele faz? Ele decide o que ele vai fazer com a coleta, classificação, processamento, utilização, exclusão e reuso. Ou seja, se for uma pessoa, ele tem que ser um especialista em tratamento de dados. Mas você pode estabelecer, você pode delegar essa função de controlador para um sistema. Você tem que ter o controlador, tem que ter essas entidades aí, né? Dado, titular e controlador. Essa entidade vai controlar os dados. Então, se você não tem um sistema, você tem que ter alguém que faça. Só que todo mundo, obviamente, né, vai ter empresas gigantes aí que vai ter que ter os dois, né? Porque um sistema só não vai dar conta, tem que ter alguém gerenciando o sistema. Que no nosso caso somos nós mesmos. Mas o sistema tem que ter capacidade para saber o que fazer com a coleta, classificação, processamento, utilização e exclusão do dado. Por que exclusão? Porque o cliente pode solicitar que você exclua. Ele pode fazer isso, né? E aí, o que você vai excluir? A ordem de serviço do cara? Não. Esse dado, a ordem de serviço é dado da tua empresa. Mas ele pode solicitar que você exclua informações sensíveis. Por exemplo, o telefone dele, o e-mail, informações sensíveis não, informações particulares e sensíveis também, né? E aí o sistema tem que realmente excluir. Joia? E o operador, né, que é o último aí no caso da relação, que é quem manipula a informação que o controlador disponibiliza, né? Geralmente é o operador do sistema. Não vamos muito a fundo, né, nessa questão da LGPD, porque eu também, né, eu ainda acredito que não é algo que vá inviabilizar negócio de ninguém, né, muito menos o nosso. Mas é algo que... quer ver um paralelo? O cinto de segurança, né? Na época, há 20 anos atrás, que eu me lembro, logo que eu tirei carteira, nem era obrigatório usar cinto de segurança. Estou entregando aqui a minha velhice, né? Já, né? Não era obrigado, né, a usar cinto de segurança. Quase ninguém usava. Quando surgiu a lei, todo mundo, pelo amor de Deus, vai multar, que não sei o que é um chato, e se eu esquecer eu vou ser multado. Hoje eu acho que se tirassem a multa, o negócio ficou tão automático, né, que eu já entra dentro do carro e já fecha, não acha ruim, né? O que eu vejo como incômodo hoje é literalmente o contrário, né? Pô, você abre a tua caixa de e-mail lá, você vê trocentos mil tipos de e-mail, você perde um tempo lascado para encontrar a informação que você queria encontrar, né? Então eu acho que a médio ou longo prazo vai ser uma coisa boa para mim, no meu modo de ver. Porque aqueles e-mail lixo lá, aqueles spam que não interessa, que você não sabe nem onde o cara conseguiu, né, o teu e-mail, vai diminuir sensivelmente, né? Então, se eu me relaciono com uma loja de tênis, de calçado, não tem problema eu receber promoção daquele cara, me interessa, tem uma legítima relação de interesse, né? Se eu tenho, às vezes você está mandando um e-mail para o teu cliente e interessa para ele, mas ele não acha no meio daquele monte de 300 e-mails que ele recebe por dia, 290 não presta, não serve para nada para ele. Então, no fundo, eu acho que vai ser, depois no frigir dos ovos, aí uma coisa boa. O Gui queria comentar alguma coisa, Gui, a respeito da LGPD? Quer falar? Você queria comentar? Não, você já passou todas as informações, mas eu acho que o caso mais presente para nós é se um mecânico sair da oficina e ligar para a sua base de dados. Tá? Que isso acontece. Ele ter acesso a isso? Ele ter acesso e ligar, porque tirou foto da ordem de serviço
Esse é o caso mais próximo da oficina que nós podemos ter. Se ele tirar foto, ele está cometendo um crime, né? Mas o cara tem que tomar cuidado com o acesso. O cara foi desligado, se ele tinha acesso ao sistema, né? Se ele tinha um usuário, né? Aí você tem que cortar o cara na hora, né? Porque senão, se for mal intencionado e ele tiver um acesso privilegiado à tua base, ao teu cadastro, ele pode pegar e vai lá saber o que ele vai fazer, né? No caso do Motor, a gente está trabalhando para se adequar o mais rápido possível, né? Hoje, nos e-mails que o Motor envia, já tem o opt-out, ou seja, o cliente clicar lá, você não precisa fazer nada, automaticamente a caixa de e-mail dele, né? O gerenciador de e-mail dele já manda uma solicitação para dentro do servidor do Motor e esse cliente não recebe mais o e-mail, né? Se ele optar por não receber. Então, um dos quesitos, né, seria esse. Tem mais algumas outras coisas que a gente está trabalhando também para, obviamente, se tornar aqui um eficiente, né, um competente número 3 aqui, né? A gente tem que ser o controlador das informações do nosso cliente. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre LGPD? Marcos, queria fazer só uma observação aí. Pois não. É assim, né? A gente fala que nossa, mais uma lei e tal, mas é muito importante isso. Hoje, com a tecnologia, a gente tem inserido tantos dados pessoais nossos, né, na internet, nos sistemas, sem ter muita noção. E assim, só quem já teve um prejuízo de uma conta clonada entende, né, a importância dessa proteção de dados. E hoje em dia, por exemplo, um Pix é um número de um celular, isso quer dizer, já está acessando a sua conta. Então, é importante tanto para a empresa quanto para o cliente entender nessa importância. O WhatsApp, né, hoje você pode mandar propagandas, pode mandar mensagem, e é tão ruim quanto o e-mail, né, que às vezes você recebe 1 milhão de propagandas, agora você pode receber direto no seu WhatsApp. Então, é bem importante essa proteção, né? E é coisa assim que está vindo, né, e não tem como voltar, né? É algo que a gente vai ter que lidar, né? E como você falou, né? É uma proteção a mais, né? É algo a mais para te proteger, né? Tanto quanto cliente como empresa, né? Mas se a gente não tomar certos cuidados, aí a gente pode enfrentar aí amargar aí algum prejuízo, né? Entendeu? Beleza? Sim, com certeza. Obrigado, Daniela. Alguém mais quer falar algo? Vamos seguir. Marcos, Oi. eu só queria dar uma dica para o pessoal que na plataforma do Sebrae tem um cursinho rápido, que ele explica bastante coisa legal sobre LGPD. Certo. Você tem o link fácil depois de colocar no grupo lá? Depois eu coloco, sim. Inclusive, eu estava fazendo esse curso hoje. Joia. Beleza. Depois eu mando lá Show de no bola. Se WhatsApp. você puder compartilhar com a gente, vai ser interessante sim, né? Quanto mais rápido e melhor a gente conseguir se informar, né? A gente consegue se adequar a isso daí. Beleza, Letícia? Base de dados, né? Resumidamente, né? A gente já está se aproximando do final aí. Informações, né? São dados que geram indicadores que vão direcionar suas metas e motivar a equipe. Então, qual que é aí o mapa, né, da base de dados? Informação é uma coisa, né? Logo em seguida, a gente tem os indicadores. Importante salientar que dado é uma coisa, informação é outra. Colocando aí melhor, né, dizendo, né? Quando você fala dados, você imagina um monte de informações jogadas ali numa planilha ou num caderno sem sentido nenhum. Ou seja, eles não estão em sequência ou não estão
organizados. Quando você pega essas informações todas bagunçadas e organiza ela, aí você pode ter uma informação. Do tipo, que informação? Tá esquentando, tá esfriando, tá aumentando, tá diminuindo, tá demorando tanto. Então, para eu saber o que está acontecendo, eu preciso organizar os dados em informações que vão me proporcionar indicadores. Os indicadores são a base das minhas metas. Como que eu vou gerar uma meta se eu não tenho um indicador de onde que eu estou e aonde que eu quero chegar? Entendeu? A meta é combustível para a equipe. Não tem como uma empresa chegar num destino, né? Chegar ali numa situação de resultado sem ela especificar metas. É aquela história do navio. Não existe como um navio sair para o mar sem um destino, sem um porto lá para ele atracar. E para ele chegar lá naquele porto, ele vai usar a bússola, né? Ele vai usar indicadores, né? Para não se perder no meio do caminho. A empresa, a mesma coisa. Eu estabelecendo meta, eu dou para a minha tripulação. Ó, você tem um norte para seguir. E isso passa a ser a motivação da turma. E com a motivação eu alcanço o resultado. Então é uma sequência lógica. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí para acrescentar, ou algo a acrescentar nessa sequência, nesse mapinha aí? Não? Tranquilo? Vamos seguir então. Quebrando o paradigma, né? Área técnica e área administrativa. Existem coisas dentro da oficina que eu faço para aumentar a rentabilidade, coisas que eu faço, infelizmente, acaba diminuindo a rentabilidade. Então são duas formas principais de ganhar ou perder dinheiro. No final, né, se eu somar aquilo que entrou e aquilo que saiu, né, eu vou ter faturamento menos despesa, que vai me dar o resultado, conta elementar. O que aumenta a rentabilidade? Ordem de serviço lucrativo, checklist, terceirização de alguns serviços. Às vezes é mais rentável terceirizar do que contratar um funcionário, né, que vai ficar ali às vezes ocioso, né? Por exemplo, a gente sabe que serviço de ar-condicionado é um serviço sazonal. Se eu for contratar um funcionário e ele vai passar uma parte do tempo ali, uma parte do ano, que é o inverno, com uma redução de carga, se esse cara não tem uma outra habilidade, ele vai ficar ocioso e talvez vai se tornar caro, né? Então, às vezes, vale a pena terceirizar. Venda de sucata, né? Todo mundo conhece, acaba entrando dinheiro no caixa ali, venda balcão, quando eu vendo peças na minha oficina. O contrário, né? Retorno de serviço, ordem de serviço negativa, peças erradas, perda de ferramenta, né? Tudo que a gente já sabe aí. E baixa performance da equipe também gera problema com diminuição de resultado. Agora vem aquelas duas coisas lá que a gente falou, que eu já havia até falado, que já havia dito anteriormente, né? Para a gente guardar. Eu já tinha até falado na primeira aula. O que são aquelas duas coisas necessárias para garantir obtenção de lucro consertando o carro? Uma vai ser responsável por gerar o faturamento e a outra vai ser responsável por gerenciar o faturamento. Beleza? Então, quais são essas duas coisas, né? Os dois pilares. Um é a mecânica do carro, portanto, conhecimento técnico. A outra é a mecânica do negócio, que é o conhecimento administrativo. Lembra que a gente citou lá o exemplo das duas pernas? Se eu tiver só a perna direita aqui forte, a outra, né, um corredor não treina só uma perna, né? Ele vai ficar com uma perna forte, outra magrinha, ele vai ter problema para correr. Essa que é o raciocínio. Eu preciso das duas pernas iguais, né, funcionando em harmonia. Do lado de cá, formação técnica, desenvolvimento de habilidades manuais. Ó, desenvolvimento de habilidades manuais. O cara precisa se desenvolver nesse quesito. Aquisição de ferramenta
Do lado de cá, ferramenta de gestão, atualização de conhecimento, capacitação para entender processos, que a gente vai falar, né? Parte aqui do Gui. Produção e qualidade, processo de produção e processo de qualidade. São dois processos dentro da mesma linha, né? Que é a administração do negócio, mecânica da oficina, no caso, mecânica do negócio, né? No nosso setor, né, então são essas duas coisas aqui somadas que vão produzir o faturamento que a gente busca, tá? As duas mecânicas, né? O conhecimento técnico e as ferramentas, elas estão para a mecânica do carro, assim como o conhecimento administrativo e as ferramentas de gestão estão para a mecânica do negócio. Então, só uma equivalência aí, né? Sendo assim, é possível afirmar que dentro do mesmo galpão trabalham, já falei, né, duas oficinas. Uma do carro e a outra oficina do negócio, a mecânica do negócio, né? Opa, pulei aqui. Só quando tiver, o problema só vai ter quando elas não trabalharem como se fossem uma só, não trabalharem unidas. Qual que é a melhor configuração para formar, né, líder técnico e líder administrativo, né? No caso do nosso negócio em particular, né? Eu nunca vi, até agora, até o presente momento, no nosso negócio, uma única empresa, uma única mecânica ou uma única funilaria que seja, empresa do setor de reparação, que uma única pessoa conseguisse ter dentro da mesma mente, da mesma cabeça, a gerência técnica e a gerência administrativa. Eu nunca vi ainda. O cara tem que ser um gênio para fazer isso. Então, o mais comum é que existam realmente dois mesmo, né? Um em cada pessoa ou em cada grupo de pessoas, né? Seguramente, a maioria das configurações são em dupla no nosso negócio. Geralmente ele é familiar, né? Marido, esposa, pai, filha, irmãos, sócio, né? Aí teria o sócio técnico e o sócio administrativo. Então é comum e eu acho que 99,9 aí, né? Não vi ainda um dono de oficina que fala, não, de dia eu estou atrás do capô do carro e à noite eu estou atrás do capô, à noite eu estou atrás da mesa. Ou de manhã eu estou debaixo do carro e à tarde eu estou atrás da mesa. Eu nunca vi. Eu acho que se o cara for tentar fazer isso, ele não vai se dar muito bem, não. Sucesso dentro do nosso negócio, a gente falou rapidamente da outra vez, né? Só se abre por dentro, ninguém vai vir de fora, você não consegue consertar de fora e também ninguém vai vir de fora para consertar a sua empresa, é de dentro para fora que vai resolver. A chave é o entendimento, é isso que faz o fechamento aqui do raciocínio. A chave é o entendimento, o equilíbrio entre esses dois pilares, isso é difícil de encontrar. Eu já vivi muito isso na pele, de vez em quando ainda vivo isso dentro da minha oficina, né? Não pode haver guerra, não pode haver conflito. O dono da oficina ou os donos da oficina que atuam em áreas diferentes, geralmente, né, me corrija se eu estiver errado ou se eu falar alguma besteira, mas geralmente o técnico, que é o cara que entende que ele resolve o problema do carro, portanto ele coloca dinheiro dentro da empresa, né, ele é o responsável por gerar o recurso financeiro, né, a captação de dinheiro, e por ser técnico, né, geralmente técnico é cabeça dura, né, ele vai tentar às vezes abafar ou não vai ter muito tempo, ou vai passar às vezes por cima da opinião do administrativo. Existe em muitos lugares também o contrário, né? Existe o cara que é administrativo que não enxerga a dificuldade lá da área operacional, né? O segredo é que os dois entendam, né? Não sei aqui nesse curso quantos são só técnico ou quantos são só
operacional, quantos são só o técnico e quantos são só administrativo? Eu não sei, mas para ter sucesso, a primeira coisa, né, a hora que você entender, né, até aqui que você entendeu, o próximo passo é construir uma harmonia onde as duas pernas têm o mesmo peso e se entendam, né, na hora de comprar uma ferramenta, o que precisa conversar, né? O financeiro ou administrativo também precisa estar atento às demandas ali do técnico, né? Vou dar um exemplo, tá? Iluminação é importante para a oficina, iluminação, né? Às vezes a pessoa que é do administrativo, ela não vê a dificuldade que o técnico tem quando tem um problema de iluminação no galpão. Pô, cai um parafuso no chão, para achar, às vezes você vai com a tua própria lanterninha ali mesmo do celular e não consegue encontrar, né, uma ferramenta, sem contar a questão de estética, né? Quem está entrando na oficina não vai gostar de entrar num ambiente escuro. Só um exemplo, né? Então, o gestor também tem que perceber isso e dar ali a devida importância para essa questão. Fechou? Deu para entender aí, né? A questão onde que começa o problema, né? Onde pode estar começando o problema. Então, se ele está começando, ele tem que terminar aí, né? Na questão do entendimento, ok? Consciência, né, de que as ações de um vai afetar o lado do outro, né? Consequentemente, se vai afetar o processo ou a operação do outro, seja técnico, seja administrativo, vai afetar o que é comum para os dois, que é o resultado da empresa, no final. Entrando aí agora... alguém quer fazer algum comentário, pessoal, a respeito disso que a gente falou? De boa? Não, tá tudo certo. Tranquilo? Função dos indicadores, né? Entrando aí na reta final. Do item D, né, que é o último desse capítulo. Qual que é a função do indicador? Segurança, né, na tomada de decisões, ou seja, ele literalmente é uma bússola. Então, se a bússola está apontando para lá, então você vai falar assim, não, seguramente eu vou para essa direção, porque tá certo, eu tenho que seguir ali, eu tenho que seguir essa direção. Então, ele é responsável por tomada de decisão, então ele precisa te dar direção e segurança para tomada de decisões. Possibilita identificar tendências antecipadamente, então se eu estou no começo do mês, eu tenho mais ou menos ali uma noção de como que vai fechar o mês, e quanto mais próximo da metade para o final do mês, mais preciso isso vai se transformando, ou seja, me dá tempo de reação. Eu não posso fechar um número faltando 3 dias para acabar o mês e constatar que eu não vou atingir o mínimo necessário para pagar as minhas despesas, para completar a missão número 2. Entendeu? Se isso acontecer, falta 3 dias e Inês é morta, né? Não vai ter tempo de reação. Então, eu preciso saber exatamente quanto que eu estou tendo de faturamento e a projeção desse faturamento para o final do mês. Se eu continuar com essa tendência, como que eu vou chegar lá com quanto eu vou chegar lá no final do mês? Isso vale para tudo, né? Como que estava o meu ticket médio o mês passado? Como que estava o meu tempo de pátio, né? O tempo de permanência do carro no mês passado, no mês retrasado? Como que está nesse mês em comparação ao anterior, para eu poder fazer uma projeção ou para eu analisar uma tendência, né? Vamos supor que você está ali há 4 meses consecutivos aumentando o tempo de permanência no teu pátio. E já está começando a refletir no teu resultado. Então, se você tem um pontinho no gráfico falando que piorou, o segundo piorou, o terceiro piorou, a tendência é o quarto também. Então, tem que fazer alguma coisa. Não esperar quebrar tudo para tomar ação. Então, o indicador ele vai te mostrar tendências, né? Você está
melhorando, se está piorando, se está estável. Isso é importante. Mas tem uma coisa que também é muito importante que eu vou falar já para vocês, qual que é a terceira, né, função do indicador e que pouca gente se dá conta. Então o que a gente vai controlar aí? Data, modelo, receita, despesa, dias úteis, faturamento, etc. E aí eu estou destacando permanência, que é o que o gráfico vai, que o slide próximo aí vai mostrar como que seria o indicador de permanência no pátio, né? Agora, a característica, né, principal que você pode usar e abusar dela, né, com bom senso, é que ele possibilita a presença da liderança, mesmo ela não estando lá fisicamente. Entendeu? Quem que conseguiu captar essa função de indicador e pode exemplificar para a gente aqui? Vamos lá, vamos participar aí. Vamos ver se... só para a gente acordar um pouco aí. Eu tenho uma ferramenta na mão chamada indicador e ela consegue me substituir a hora que eu não estou. Como que isso pode acontecer? Eu vou ter que ligar o grilinho aqui, hein? Liga o grilinho ou alguém vai falar aí? Ninguém imagina, não? Sei lá, através do sistema, das informações que eu coloco nele. Então, para gerar um indicador você põe dados, né? E ali você pode ver numa tela. Né? Você pode ver numa tela você aqui, mas como que isso pode substituir a presença do dono? Posso ajudar? Eu acredito assim, né, que o funcionário, ele tá ali, eu não tô, digamos, na empresa, né? Ele vai continuar trabalhando para apresentar para aquele gráfico manter, digamos, em crescimento, digamos. Não sei se é mais ou menos isso. E daí, o meu patrão não tá, mas a hora que ele chegar, ele vai conferir se a gente manteve. Vou citar um exemplo. Vou trocar o óleo em 1 hora. O meu patrão não tá, eu vou trocar em 2. No gráfico vai apresentar uma queda. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Bingo, é isso aí. Esse conceito, nem tudo, né? A gente eu trabalhei muitos anos em uma montadora, o Guilherme também, né? A gente trouxe alguns conceitos da fábrica, né? E na fábrica, né? Eu fui encarregado de produção, eu fui eletricista, técnico em eletrônica. Não sei se vocês já viram falar daquelas máquinas ponteadeira que faz a submontagem do carro, né? Então eu era eletricista e técnico em eletrônica dessas máquinas aí, área de manutenção. Depois eu fui para a área de produção. Na área de produção eu fui encarregado de produção. O indicador, ele é meio que o olho do dono ou do encarregado ali, porque tinha um departamento que fazia os indicadores de produção. Então eu trabalhei muito tempo na área de submontagem da caçamba da F250. Então eram 150 caçambas que saía por dia, né? E eu era encarregado dessa área. Então tinha um gráfico lá que ontem saiu 145, ou anteontem saiu 140. Terceiro dia, tá saindo menos do que o necessário. O pessoal, eles eram avaliados por produtividade e por qualidade. E o cara recebia mérito de 3 em 3 meses por conta disso. Então, tudo amarradinho, né? Às vezes o encarregado não está na área, porque na época do meu pai, né, meu pai trabalhou lá, também na Ford, né? Eles chamavam o chefe, né, o feitor, né? Tinha o nome de feitor na época, um nome feio, né, caramba, né? Era na chicotada, né? Tinha que ficar lá, você não podia sair e deixar a produção rolando, que o negócio descambava, porque o encarregado tinha que estar lá sempre dando chicotada. E houve uma evolução, né? Se o funcionário lá, o time, vê que o gráfico está caindo, ele já sabe que vai vir uma entubada dali a pouco, né? Além da entubada, eles vão ficar, aquele time pode perder
uma bonificação no final do mês. E no final do ano tem participação dos lucros e resultados. Então, é algo que é ali uma bússola para o cara, né? Se o departamento ali está indo bem ou está indo mal. Na nossa realidade, né? Quem que falou? Foi o Valdemar? Foi você que falou, Valdemar? Isso mesmo. Então, vai nessa linha que o Valdemar está falando. Você pode ter, não só na tela, mas você pode imprimir algumas informações, alguns relatórios que, obviamente, você que interesse, né, para você, que você possa divulgar, né? E uma vez por dia, uma vez por semana, você cola lá em algum lugar da oficina que seja visível. Nas fábricas a gente tinha quadros de indicadores, né? Chamava Celotex. Então ali ficavam os indicadores de cada área tinha o seu quadro, né? E ali vai ser uma folha de papel que vai estar indicando, por exemplo, qual foi a produtividade. Tem oficina que eu já vi que coloca informação de retorno. O cara tem coragem de colocar para o cliente dele, às vezes, ver qual que é o percentual de retorno da oficina dele. Com isso, a própria equipe fica, poxa, eu não quero mostrar ineficiência. Eu quero parecer um time que não deixa retornar. O que é aceito? Então, posso traçar limite superior, limite inferior e colocar lá, poxa, ninguém vai ter uma oficina da NASA ali com 100% de... Né, nem a NASA, até a NASA já explodiu o foguete, né? Perfeição não vai existir, mas se você vê lá um processo controladinho, 2%, 3% de retorno é algo aceitável, né? Agora, se começou a despencar, mês passado estava dentro do limite, né? Do limite inferior e superior, 3%, depois foi para 5%, 6% no segundo mês, a própria equipe já se sente constrangida. Então é nesse sentido aí, estou dando exemplos, tá? Estou falando que assim, cada um sabe de si, né? O que pode mostrar, o que não pode. Estou falando que eu já vi indicador de retorno, eu já vi indicador, o mais comum, de produtividade. É por aí mesmo. Quer falar alguma coisa, Gui? Tá? Não, no final eu faço um comentário. Então, como que isso é possível, né? A gente acabou de exemplificar. Tempo médio de permanência no pátio. Como seria um indicador? Simples, né? Mês anterior, eu tinha uma permanência de 2 dias. Em média, os carros ficavam no meu pátio. Semana atual, eu estou comparando o mês anterior com a semana atual. Não estou nem esperando fechar o mês. E eu já percebi que aumentou para 3 dias, ou sei lá, deu um salto lá para 5 dias. Alguma coisa aconteceu no meu processo. O que aconteceu? Aí eu começo a vasculhar, né, o processo para buscar aonde está a causa para poder tomar ação. Então ali a presença, nesse sentido, né, o chefe de oficina ou o gestor não precisa chegar lá na equipe e falar: tá demorando mais, tá muito lento o processo de liberação de carro. O próprio indicador já fala isso. Lógico, você não vai fazer, mudou hoje, você já vai lá e chama a atenção de todo mundo. Não é esse sentido. Você vai analisar a tendência, né? Qual que é o sentido aí? A própria equipe começa a acostumar. Lembra daquilo que a gente falou? Que você implanta um processo e mantém a supervisão? É nesse ponto. Você não precisa, a supervisão não precisa ser mantida com a tua presença. Ela pode ser mantida com um indicador, a equipe olhando para aquilo ali. Na fábrica acontecia isso. O cara que era responsável por imprimir os indicadores, a hora que ele punha os indicadores lá no quadro, dali a pouco você só via a galera passando e olhando. Às vezes se juntava 2, 3 ali para olhar rapidinho e correr para a produção. Eles se interessavam pelo resultado. É isso que a equipe... Esse é o objetivo, né? É você ter a equipe olhando para aquele indicador ali e falar: a gente precisa reagir, porque senão vai vir dali a pouco uma entubada ou o nosso resultado, a nossa
bônus, a nossa bonificação não vai acontecer. Então, nesse sentido, ele é a presença da liderança ali, ensinei ali a equipe, enverguei a vara, só que eu não preciso estar ali pressionando. Tem outra ferramenta que não seja a minha presença, que me libera para fazer outra coisa, e aquilo ali faz essa função. Aí eu encontrei esse problema. Aí eu vou atrás do quê? Dos gargalos. Né? O que afeta, o que isso está afetando no meu resultado, né? No din-din, aí no dinheiro, né? No financeiro. Será que é na recepção? Acho que não, né? Dificilmente seria na recepção. Só se eu tivesse lá uma pessoa que na hora que vai abrir a ficha do cliente começa a falar do jogo de ontem, da novela, do filme, da política, e ali vira uma coisa que é para ser feita de 3 a 5 minutos, está virando meia hora, né? Então eu vou ter um problema ali que eu vou estar perdendo um tempo precioso. Mas normalmente não é, né? Mas eu vou investigar, né? Eu vou verificar se o problema está no diagnóstico. Pô, por que eu estou sofrendo, posso estar sofrendo no diagnóstico? Sei lá, de repente a quebra de um scanner, a quebra de um equipamento, orçamentação. Putz, o cara, meu orçamentista que era rápido lá, conseguia aprovar os orçamentos rápido, está de férias, o outro não está dominando ainda, então tem que tomar uma ação ali, porque senão o meu pátio vai ficar lotado, atrasado, né? Tá na aprovação, eu fiz o orçamento, mas não estou conseguindo aprovar porque os clientes estão demorando muito para aprovar. Execução, né? O mesmo sintoma do diagnóstico. Posso ter ali um problema com um funcionário que está trabalhando com algum problema, sei lá, particular, né? Não está rendendo a mesma coisa. Ou seja, a partir de uma evidência, eu vou tomar uma ação. E se não tiver nada de errado, se simplesmente for ali o próprio time que se embaralhou, eles vão buscar se corrigir, porque o pontinho que era para ir para baixo foi para cima, ou vice-versa, né? Pessoal, alguma dúvida aí nesse capítulo, não? Não, nenhuma. Tranquilo? Tranquilo. Joia. Aqui é o resuminho, né, do capítulo, base de dados como matéria-prima para indicador da empresa, e o indicador são bússolas que direcionam a tomada de decisões. Indicador, ele literalmente pode ser a presença do gestor, mesmo quando ele não está. Um sistema de gestão, ele tem que ser específico para o nosso setor, não pode ser um sistema um sistema genérico, né, que ele não vai ter nem condição de gerar indicador. E na próxima aula, 2 tipos de resultado, econômico e financeiro. E por conta do nosso atraso aí, que eu peço desculpas, eu acho que não vale a pena a gente entrar num capítulo novo, porque a gente não vai conseguir terminar. Aí vai ser um problema meu e do Guilherme aqui, para a gente ver como que a gente vai fazer para conseguir repor aí esse tempo que a gente perdeu. Porque os outros capítulos, eles são tranquilos para passar, mas eu acho que não vale a pena arriscar. Todo mundo está cansado também, né? A gente pode pegar esses 5 minutos aí para tirar algumas dúvidas, ou bater um papo, ou falar sobre alguma experiência, do que entrar num capítulo novo e parar na metade, né? Eu acho que faz mais sentido, né? O que vocês acham? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Quer passar alguma informação aí? Não, acho que no começo foi a Meire, né, que comentou. Você está me escutando bem, pessoal? Não muito. Tá embaralhado. Tá ruim. Vou vir aqui. Acho que agora melhorou, né? Sim. Melhorou. Ah, tá. É a Meire que tem a loja de moto? Isso mesmo. Isso mesmo, Guilherme. Ô Meire, eu gostei muito do seu comentário no começo da aula,
E eu queria te passar uma visão de processo do que aconteceu lá. O que Certo. acontece? Como que estava funcionando lá? Quando a pessoa chegava para trocar o óleo e você já abriu uma ordem de serviço, você já tinha passado o primeiro valor para ela, certo? Certo. E aí você fazia o checklist durante o processo e aí você voltava e passava um segundo valor para ela, correto? Às vezes, por exemplo, se é só troca de óleo, acontecia isso mesmo. O cliente chegava só para trocar o óleo. Aí, o óleo é tanto, né? Aí o menino já trocava, ele já estava já vindo para o balcão para pagar quando ele começava a fazer o checklist. E Uhum. às vezes tinha uma pastilha ou tem alguma outra coisa para trocar também. Mas não estava funcionando muito bem por isso, né? Porque ele já vinha já daquela na pressa para pagar e às vezes o menino acabava não fazendo bem feito ou já nem fazia. Então estava meio esquisito, sabe assim? Mas aqui também tem uma visão voltada àquela parte de neurolinguística. Por quê? Você passou primeiramente o valor do óleo, depois você foi lá e passou o valor, um outro valor em cima do checklist, o cliente aprovou. E a gente sabe que durante a desmontagem pode aparecer alguma coisa. Sim, Se você precisasse refazer alguma coisa que apareceu depois da segunda desmontagem, do segundo preço, o cliente é difícil ele aceitar. Agora, quando você usa o checklist e você já passa o valor da troca de óleo e dos adicionais que você viu no checklist, vou tentar fazer uma correlação com moto, tá? Você passou a troca de óleo, vamos falar que a moto nem é disco de freio, é lona. Você passou a troca da lona e na hora da desmontagem, a troca da lona já está aprovada. Aí na hora da desmontagem você viu que tem folga no rolamento, se você chegar para o cliente e conversar com ele, olha, você não quer aproveitar e usar a palavra economizar a mão de obra, você está economizando essa mão de obra porque eu já desmontei e adicionar o rolamento, é muito bem aceito. Por quê? É o segundo preço que você está passando, não o terceiro. Então a isso importância mesmo. do checklist no início é você só conversar de preço com ele duas vezes, no checklist e naqueles valores adicionais que acontecem após a desmontagem. Você vai ver que você Isso consegue mesmo. até aumentar seu ticket médio, porque na oficina funciona assim. Já que eu estou fazendo uma regulagem de válvula, você gostaria de aproveitar a mão de obra reduzida da limpeza do corpo de borboleta porque está ao lado? A gente consegue agregar muito e aumentar entre 10% e 15% o valor da ordem de serviço. Isso é muito bom para o É, ticket médio. foi muito legal o que você falou, porque eu pensei nisso, no que você falou, né, sobre a linguagem ali não está sendo muito clara para o funcionário, e aí a gente inverteu a ordem, né? Quer dizer, é o simples fato de falar para ele, não, não, toma aqui, a gente nem entrega, por exemplo, se a moto vai ficar, a gente nem entrega o S com o que vai fazer. A gente já fala para ele, não, faz o checklist antes, depois você vem com o checklist, aí eu te falo o que que nós vamos fazer. Uhum. Então, é o que você falou, passa de uma vez só para o cliente, né? As chances dele recusar é bem menor, né? E Não. fora a questão da troca de óleo, porque a moto é muito rápido, né? A gente tem uma máquina que tira por cima, então normalmente o cliente está com muita pressa. Então, se você pega antes o checklist, às vezes ele está lá no celular, ele nem percebe, o menino já está fazendo, né? Aí Uhum. depois, no final, a gente já passa ele, já que está aqui mesmo, então troca, que nem você falou, né? Então, assim, foi nítido, em 2 dias a diferença já foi muito, muito grande, assim, foi muito legal. Por isso que eu até quis compartilhar com vocês. E outra coisa que você falou agora, eu também precisei corrigir na minha oficina, na verdade eu precisei corrigir comigo mesmo, tá? Essa é a expectativa de tempo, tá? Às vezes nós achamos que o cliente está com pressa e pulamos o checklist, e você vê, ele nem percebe que ele estava ao celular. Então a Isso gente mesmo. entende que aquela troca de horas tem que ser em 40 minutos, o cliente pode ser 1 hora e 10, às vezes ele também quer em 20 minutos, mas a expectativa de tempo na hora de abrir a ordem de serviço, você já consegue informar o pátio quanto tempo ele tem. E aí, quanto tempo pode ser refinado esse checklist.
Isso mesmo, foi muito legal, viu? Agradeço, já está me ajudando muito. Não, bacana. Beleza, gente. Show de bola? Alguém mais quer passar alguma coisa? Quer perguntar tirar alguma dúvida? Tranquilo? Marcos, Oi? o sistema on-motor, sei que não é fazer propaganda, mas enfim, ele traz esses gráficos que você apresentou? Ele tem alguns indicadores lá, né? Eu não lembro exatamente de cabeça todos, mas cada vez que você muda de módulo, né, vamos supor lá, se você entra no módulo serviço, tem lá o primeiro, geralmente o primeiro de cima é o gerencial, né? Tem lá um resumo e você tem lá alguns indicadores. A gente vai divulgar mais, a gente vai criar outros indicadores também. Só que os indicadores que quando você entra lá, ele já gera automaticamente uma visão dos últimos 7 dias. Mas você consegue alterar, né? Você pode pegar do último mês, do mês atual, ou então configurar na mão. Se você quiser um indicador do ano inteiro, você vai pegar lá, você configura a data, né? A data inicial e a data final. Então, e o on-motor sempre está trabalhando para melhorar, né? É isso? Isso. A gente está... praticamente quase que todo mês a gente lança um pacote, né? Uma versão com melhorias e com coisas novas, né? A gente trabalhou agora nos últimos meses, tá para lançar provavelmente já o mês que vem, agora em junho, talvez na segunda quinzena mesmo, o aplicativo. Pode ser que entre até antes da segunda quinzena. Então é uma coisa que demandou bastante tempo da equipe, né? O aplicativo, mas já está pronto, então agora a gente consegue focar nas funções novas que tem, né? Já tem tudo meio que planilhado lá com data, com cronograma para ser seguido, né? Não, show de bola. Outra colocação, é que a gente estava comentando o checklist e tal, é uma dica também que eu faço aqui, não sei se todos fazem, a gente faz o serviço, né? Mas que nem a gente falou, o cliente vem e só troca uma pastilha. Pessoal, fazem uma geral, tanto moto, carro, depende da empresa que nós temos presente hoje aqui no curso. Cara, não perca, a gente acha que é perder tempo, às vezes 10 minutos fazer um checklist no carro. Não é perca de tempo. Aqui na minha empresa, a gente tem muito resultado positivo, porque a gente passa para o cliente pós-serviço feito, o orçamento e é aprovado. É 90% que eles fazem o serviço. Isso. Às vezes eu conheço empresários do setor que eles são preocupados com a empurroterapia, né? Nem o cliente dele mais está preocupado com isso, mas ele está. É aquela coisa do paradigma, né? No mundo dele, no mundo que ele enxerga, né? A oficina que ele enxerga, né? O mundo que ele criou para ele, ele não faz checklist porque ele tem medo de ser taxado de tá empurrando o serviço. E na verdade, né? Às vezes o cliente mesmo fica numa situação difícil na estrada, por exemplo, quando liga o limpador de para-brisa lá e trepida, não limpa direito, ele acaba lembrando do dono, né? E acaba às vezes até fala, pô, tava lá, por que não me ofereceu? Ou o óleo mesmo que saiu e foi viajar e trocou o óleo, não viu a pastilha, sei lá. É algo mesmo que o pessoal já superou, o próprio consumidor já superou isso faz tempo. E um ou outro, é claro que, né, tem consumidor e consumidores, né? Mas o cara pensa errado, né? Não é porque ele pensa errado que você não vai ser profissional de avisar. Se ele vai fazer isso ou não, mesmo. É outra coisa. A maioria faz, né? A maioria, se não faz às vezes na hora, faz depois. E você avisa, né? O teu sistema avisa ele para ele poder voltar lá, né? Uma espécie também de fidelização, né? O checklist, né? Mas isso mesmo. Joia, gente. Eu só tenho mais um comentário.
o pessoal está falando de indicador. Escrevam lá no grupo quais são os indicadores que vocês gostariam de ver, porque na parte de processo a gente, obviamente, se baseou no OMotor para ter todos os dados, mas a gente também vai disponibilizar algumas planilhas que você pode fazer indicadores ali pelo Excel, porque esse curso, essa turma ela veio basicamente pelo OMotor, mas tem outras pessoas que não usam o OMotor e a gente ensina da mesma maneira. Então escrevam lá no grupo quais indicadores vocês gostariam de ver, né? Além dos faturamento, quanto que eu comprei de peça, algum indicador específico que aí eu posso estudar até a fase de processo, se ele já vai estar na apostila ou não, e aí eu já incluo. Aí eu fico aguardando aí vocês escreverem lá no grupo. Fechou. Tinha mais alguém aí que ia perguntar alguma coisa? Sou eu, Marcos, o Luiz Oi, Carlos. Oi, Luiz. Na área de... Fechou o microfone, Luiz. Desculpa. Nessa área de tecnologia, que você está dizendo aí sobre app, eu até outro dia estava conversando aí com uma pessoa da área de marketing digital sobre o meu cliente ter uma ferramenta onde ele possa enxergar o que já foi feito no carro dele, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha eu estava com um software de gestão chamado Workmotor. Só que eu achava muito complicado, mas eles tinham uma solução que chamava Meu Querido Carro, não sei se você conhece, né? E no Meu Querido Carro eu não entendia muito bem, mas parece que o cliente ele tinha lá, troquei o óleo, tal data, né? E o próprio programinha avisava o cliente de que assim, ó, tá chegando perto da hora de trocar, sabe? Vocês estão trabalhando nesse sentido? Existe alguma coisa assim que se aproxime dessa minha intenção, né? Sim, sim. Não sei. Mas é muito legal, porque hoje a gente está numa inteligência artificial, lógico, a gente quer um software de gestão, né? Quer uma gestão aí onde tem a inteligência artificial para a gente que é proprietário, é dono, mas também quer ter o conforto de o cliente saber o que está sendo feito sem a gente precisar ficar, sabe, cobrando, né? Claro, Ou até mesmo colocando lá no software de gestão um robozinho para fazer aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? O objetivo é liberar, né, você, o dono, para você ter tempo livre, né, para você não ficar lá fazendo essas tarefas que podem ser automatizadas. O aplicativo, ele já está pronto, o aplicativo da oficina, né, da empresa. O segundo passo, que vai ser menos demorado do que foi o da empresa, porque o cliente não precisa ter todo aquele aparato na mão, né? O que ele interessa para ele é histórico do carro dele e alertas, né? Quando que vai vencer o óleo, quando que vai... Se você programou, por exemplo, uma troca de correia dentada porque você viu lá na ordem de serviço de 3 meses atrás que faltava, sei lá, 5.000 quilômetros para ele entrar na zona de perigo de troca de correia, ele recebeu um alerta lá, ou uma preventiva de sistema de arrefecimento, enfim, uma promoção. É só isso que ele precisa, basicamente, né? Vai ter também o aplicativo do cliente, né? Do cliente da oficina. Isso aí já está também engatilhado. Vai sair. A gente trabalhou no aplicativo, né, do OMotor por mais ou menos aí uns 10 meses, né? Até ele ficar pronto. Talvez até um pouco mais. O do cliente eu acho que sai em bem menos tempo, porque a quantidade de informação é menor. Tá? Mas a gente está trabalhando sim. Hoje o que o OMotor faz é mandar para ele o alerta, né? Então ele manda ali o SMS, que já está caindo meio que em desuso, né? E ele manda o e-mail, que não configura um problema com a LGPD por conta daquela questão que eu expliquei
legítimo interesse, né? Ele já faz isso hoje, né? Mas sem dúvida nenhuma que o aplicativo é mais eficiente, né? O WhatsApp, o sistema faz, só que o WhatsApp ele tem um problema e uma coisa ótima, né? Que a coisa ótima é que bateu ali, o cara com certeza ele vai ver, porque interessa, que ele vai ver que é a oficina onde ele leva o carro, né? E provavelmente é uma coisa que interessa para ele por causa que é do carro dele, então ele vai ler a mensagem. Isso é uma coisa ótima do WhatsApp que o Allmotor manda para ele. Só que o problema é que o Allmotor, não por causa do Allmotor, mas sim por causa da plataforma que não permite que seja enviado como se fosse SMS, né? Tudo de uma vez, ou e-mail também, tudo de uma vez. Em lote, então, né? Não permite isso. Então tem que ser um a um. O que você faz, o que o Allmotor faz é te dar ali uma tela de preventiva, por exemplo, né? Para você ir apertando o botãozinho e mandando um por um, né? Hoje o WhatsApp, o Allmotor manda o WhatsApp para o orçamento, né? Então o cara vai receber o orçamento ali no WhatsApp dele, confortavelmente, né, para ele e para você. Da tela da OS, você já manda aquele WhatsApp direto ali pro celular do cara. Isso aí já funciona. Mas o app, sem dúvida, vai facilitar. Mas está no caminho também, rapidinho. Mas você sabe, só para complementar rapidinho, para não atrapalhar ninguém, eu tenho uma interação assim com meus clientes e sempre pergunto, e se você tivesse um programinha, um app, né? Assim, que fosse igual ao Mercado Livre, onde ele te avisa que você tem tantos %, porque é seu aniversário, é bem aquilo que você estava falando. Mas não com essa interatividade da gente não é a palavra certa, interatividade, mas não com a manipulação da gente, né? E sim por uma inteligência por trás. Para te liberar da gente trabalhar menos, exatamente. Mas pode aguardar que... E vocês se vocês fizerem, vocês vão ser inovadores, porque eu já conversei com outras empresas de gestão aí, eles não fazem. Não fazem. Legal, então. Tá joia. É isso. Beleza. Valeu, Luiz. Pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo. Vamos agora dar uma descansada, que amanhã ainda tem a sexta-feira para ripar, né? Na pista lá. É isso aí. Boa noite a todos, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.